O programa Entre Linhas foi recebido por um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol brasileiro. Raul Plasman, que fez carreira no Cruzeiro e no Flamengo e que, dentre vários campeonatos, ganhou 4 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 Taças Libertadores da América e um Campeonato Mundial Interclubes. Raul nos recebeu para uma aconchegante conversa sobre futebol, bastidores, talentos, melhores jogadores, melhores técnicos, Seleção Brasileira, Copa de 2018 e tudo aquilo que gira ao redor do mundo da bola. Começa agora o programa Entre Linhas, especial Raul Plasman. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Entre Linhas, que começa a temporada de 2018 com o pé direito. Literalmente com o pé direito, porque o nosso primeiro convidado do ano é um dos maiores goleiros do futebol nacional e um dos mais vitoriosos. Hoje nós vamos ter a honra de ser recebidos por Raul Plasman. Tudo bem, Raul? Como vai, Juninho? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui num pedacinho do paraíso, um cantinho Exatamente. Seu que você tira para descansar. Tô entrando aí, literalmente, no programa, né? E trazendo vocês para cá, que é um paraíso, um pedaço do céu aqui, né? Em Fortuna de Minas. Hoje nós estamos num cantinho especial do Raul, que o Raul escolheu para tirar os seus momentos de descanso. É verdade, isso aqui depois, eu tenho 73 anos, né? Então eu acho que eu mereço, e eu joguei numa posição em que ela é sofrida, é gratificante, mas é uma posição em que você tem que ser muito responsável, porque você está ali cuidando de 10 jogadores no mínimo, que estão em campo e mais o que estão ali no banco esperando a sua vez, né? Então há um desgaste muito grande, então esse momento é um momento mais de relaxar, não vou tomar mais gols, nem peladinho eu jogo. Então esse reduto aqui é um reduto maravilhoso para que você consiga curtir assim, o que resta da nossa vida, né? Mas você teve uma carreira vitoriosa e termina aí suas atividades profissionais, porque agora você está querendo descansar também de forma vitoriosa. Né, um pedacinho desse aqui, um lugar desse especial para descansar. Mas você hoje está em Fortuna de Minas, em Minas Gerais, tem uma vida em Belo Horizonte, mas você é paraense, de Antonina. Eu sou paranaense de Antonina, ali pertinho de Curitiba, fica mais ou menos uns 80, 90 quilômetros, descendo a Serra do Mar ali, né? É um lugar bacana demais, a cidade não mudou durante esses anos todos, e muita gente pode pensar assim, puxa, então não houve progresso? Eu acho que o progresso também é, às vezes, você não evoluir muito para você não perder o que tem de original ali, né? Que a Antonina continua sendo a mesma cidade de muitos anos atrás e ela preservou, né, toda aquela natureza, o ambiente bacana. Eu acho que alguns lugares não podem crescer muito se não perde a originalidade. Mas você saiu do Paraná muito cedo para seguir na carreira de futebol, morou muito tempo em Minas, morou no Rio também e voltou para Minas. Voltei para Minas. É mineiro de coração? Eu sou mineiro de coração. Eu passei aqui a partir de 1966, eu passei 12 anos e 6 meses aqui jogando futebol pelo Cruzeiro. Depois eu fui vendido para o Flamengo e passei lá alguns anos. Aí retornei para Londrina, fui morar em Londrina e depois de Londrina fui a Curitiba. Curitiba eu recebi um convite do Cruzeiro para voltar aqui, trabalhar nas categorias de base do clube, né? E fiquei lá durante 5, 6 anos mais ou menos. E aí me levaram para o profissional e houve muita mudança de treinadores ali, né? Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não estou mais na idade de suportar tanta emoção assim. E eu acabei indo para o marketing. E ali eu me encaixei perfeitamente bem, porque eu tenho toda uma história no clube, né? Como outros tantos, aí o Dirceu Lopes, Piazza, Natal, Evaldo, né? Então ali eu posso servir o Cruzeiro de uma melhor maneira. Você pode, a gente faz viagens, a gente leva o nome do Cruzeiro para todas as partes aí do nosso Brasil e até do exterior, então tem essa coisa do sócio torcedor também, então a gente visita as cidades oferecendo toda essa condição para que o torcedor tenha a sua vantagem de comprar um ingresso antecipado, até desconto em supermercado tem, então... Você já está fazendo marketing, você já está fazendo marketing. Estou de férias, mas eu estou trabalhando, né, para ver se me dá um aumento. Pode perder a oportunidade. Você hoje é um dos grandes embaixadores do Cruzeiro, considerado como, por muitos, o maior goleiro,
outros entre os maiores. Você se considera o maior goleiro? Não, eu prefiro entre os melhores ali, que para mim já está bom demais. Já está bom demais, porque cada um tem sua época, né? A minha época foi uma época, eu joguei 3 décadas, não 30 anos, mas joguei dentro dessas 3 décadas, né? Joguei a década de 60, 70 e 80. Então o que que acontece? O futebol era diferente. Hoje você tem uma dinâmica maior, né? Os jogadores todos, eles são atletas. No nosso tempo só tinha um atleta que chamava-se Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então o que que acontece? Nós éramos só jogadores de futebol. Hoje todos são atletas e você tem que ser um atleta, porque senão você não consegue jogar futebol. Você me contou que você era bancário também, tinha que conciliar a profissão, porque do futebol só não dava para viver. Eu trabalhei no Banco Nacional de Minas Gerais, quando ele existia muitos anos atrás, né? E porque naquela época não, sabe, aliás até a década de 80 não dava muito para viver só de futebol. Alguns podiam, mas a grande maioria tinha que ter um outro trabalho, um bico, né? Mas o meu não era questão de bico, era uma questão de um emprego mesmo. O Banco Nacional de Minas era... Que também era um grande cargo na época, ser bancário era uma profissão invejável. Mas só que o meu cargo não era invejável, porque eu era contínuo, né? Não precisava contar, contava só que trabalhava no banco, você também queria jogar no Flamengo, no Cruzeiro, e ainda ser gerente de banco, não dava. Pois não dava, aí era muito dinheiro, não dava. Às vezes se você fosse um bom gerente não teria sido tão bom goleiro. É verdade, né? É verdade. Mas o pessoal sabe muito sobre sua passagem no Cruzeiro e também no Flamengo, porque foram os times aí que você se consagrou e terminou inclusive sua carreira. Mas você também já esteve no Atlético Paranaense, Curitiba, São Paulo e Nacional do Uruguai. Exato. O Atlético Paranaense eu era juvenil. No Curitiba eu comecei no profissional, né, eles me compraram, porque na época você comprava o jogador, hoje não, 3 anos após você... Ele querendo ou não, ele tinha que ir. Ele tinha que ir, era uma mercadoria. Então eu fui para o Curitiba, fiquei lá uns 8 meses, 1 ano talvez. Depois dali eu fui vendido para o São Paulo, também fiquei 2, 3 meses e fui emprestado para o Nacional de Montevidéu. Ali também fiquei 2 meses, porque não houve acerto, porque era uma troca entre eu e o goleiro do Uruguai, e não houve acordo, acabei voltando para o São Paulo. Eu cheguei no São Paulo no mesmo dia que eu cheguei, eu fui vendido para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Aí eu sosseguei. Aí fiquei quase 13 anos aqui. E uma carreira espetacular, né, com um time fantástico. Você é uma das pessoas mais carismáticas do futebol, pelos casos, a gente vê seu envolvimento com os jogadores mais novos, ao mesmo tempo que você é respeitado, você também é chamado para contar muitos casos. Vamos falar do Cruzeiro, porque não tem como não falar da sua passagem pelo Cruzeiro, né? 9 títulos mineiros, 1 título brasileiro e 1 título da Libertadores. Consagrou como um dos maiores goleiros, mas quase que por acaso. Outro dia eu estava escutando uma história sua que, graças a um revertério aí, nos jogadores do Cruzeiro, que senão você nem teria jogado a sua primeira partida do Cruzeiro. Como é que foi isso? Quando eu vim aqui para Minas, eu também vim numa troca, né? Eu vim de contrapeso, na verdade, porque o interesse do clube aqui e do São Paulo lá era fazer uma troca entre o Fábio, existia um Fábio aqui, outro Fábio aqui no Cruzeiro, e o Marco Antônio, que era o centroavante, o atacante lá do São Paulo. E faltavam 13 mil, acho que cruzeiros novos, uma coisa assim, e o São Paulo disse assim para o Cruzeiro: olha, não precisa me mandar esses 13 mil não, vocês não têm um goleiro aí, porque eu estou precisando de um goleiro, né? Já está saindo aqui o Marco Antônio, eu já tinha negociado um goleiro, disseram eles para o Cruzeiro, e eu preciso de um goleiro aqui, tem um menino aí qualquer aí. Aliás, o São Paulo, né, ao contrário. E aí o Cruzeiro, que era, na verdade, o credor dos 13 mil, pediu um goleiro. Eu estava invertendo a situação aqui. Então, quando eu cheguei por esses 13 mil, então eu fiquei aí no banco do banco, então era o 5º reserva, o 6º, o 7º. E um belo dia começou o campeonato mineiro e eu, claro, não estava nem concentrado, não tinha condição nenhuma, nem treinar direito. Eu treinava e eu fui ao cinema, né? Não tinha nem ingresso para ir ao jogo, eu acabei indo ao cinema. E aí chegou um jogador do Cruzeiro, né, o Cláudio, e falou assim: olha, o seu Ayrton está lhe chamando que todo mundo está passando mal lá, os 2 goleiros estão fora de condição, né?
e você vai ter que ficar lá no banco, né? E aí eu fui lá aqui pro Mineirão, cheguei lá, o seu Ayrton falou assim, se troca aí que você vai ficar no banco do fulano de tal, até nem me lembro o nome do goleiro. Que era o terceiro. Também era o quarto, quinto, né? E aí eu falei para ele assim, seu Ayrton, o negócio é o seguinte, eu tô aqui tem uns 2, 3 meses, nem treinar, eu treino direito, o senhor não acha que é uma boa situação para que o senhor coloque eu para jogar, para ver se vai ou racha, né? Se ao menos vão uns 13 mil. Então, e aí ele pôs a mão na cabeça e falou, tá bom, então vai você. E eu acabei jogando e não tinha uma camisa que servisse em mim, porque na época o material esportivo é aquele que você usava durante 3, 4, 5 anos, ia para lavar e voltava, não havia troca. Era medida para os outros goleiros? Exatamente. E não tinha essa troca de camisa como tem hoje, os caras não davam camisa, era proibido. Então, nem tinha fábrica de material esportivo e eu peguei uma camisa do goleiro, que era o goleiro que ia jogar, e não serviu em mim. Eu peguei uma camisa emprestada, um moletom, na verdade, do Neco, lateral esquerdo, fiz um número de esparadrapo e entrei em campo e foi um mau erro, porque a camisa era amarela, foi aquele... Hoje não, hoje é muito... O cara entra de binco, entra de rabo de cavalo. Mas foi a lendária camisa amarela. E aí acabou... Mas o que acontece foi o seguinte, Juninho, é que o presidente do clube, o Felício Brandi, é que gostou da camisa, porque eu não pensei em usar pro resto da vida. Você foi o primeiro marqueteiro do futebol, porque aí, eram todas pretas. As camisas dos goleiros eram todas pretas. Pretas e cinza, né? Eram duas cores predominantes na época. E aí o presidente gostou e mandou fazer 10 camisas, me deu de presente e eu comecei a usar as amarelas. E ganhou esse jogo? Foi 0-0. Foi 0-0 no Mineirão, 0. Teve um pênalti até, isso foi em 6-6. Teve um pênalti, Roberto Mauro era o centroavante do Atlético e chutou para fora. E nós empatamos o jogo de 0. Mas saiu invicto. E daí não saiu mais do time? Aí nunca mais saiu do time. E também com a ajuda da camisa amarela, que deu o auê. E deu sorte também. Na verdade, ela foi assim um símbolo que marcou muito, né? E eu acho que ela ganhou um respeito muito grande. E o pessoal ficava meio inibido com a camisa amarela. Não, e você era o cabeludo. Na época da Jovem Guarda, né? Dos Beatles, dos Rolling Stones. Aliás, os Beatles e Rolling Stones até hoje dia, né? Mas foi por acaso, que pouca gente sabe, então que a camisa amarela foi por acaso. Era o moletom. Era um moletom amarelo, surrado, que eu fiz. Mas que virou identidade. Virou uma marca, né? Então as coisas aconteceram por acaso, né? Você que é canhoto, 1,85 m. Hoje 1,85 m é abaixo do padrão para goleiro, né? É pequeno. 1,85 é uma medida que o cara fala assim, olha, você tem que ser muito bom para jogar com 1,85. 1,85 é a altura do jogador padrão, né? Exatamente. É como no vôlei, né? Há muitos anos o vôlei do Brasil, né? Era um vôlei de estatura mediana, né? Depois cresceu, se tornou campeão aí mundial várias vezes, com o Bernardinho tocando o barco e muito bem. E a posição de goleiro também, ela ganhou uma estatura. Então, eu só gostaria de colocar o seguinte, muita gente vai assim, mas às vezes tem uns grandão ruim também não adianta. É prefiro ser pequeno bom. Mas também tinha os pequenos ruins também. Tem de tudo. Mas é fundamental a altura no gol pelo seguinte, a altura significa peso também, porte físico, não é peso de gordura não, é peso. Imposição, impõe, né? Impõe. Então, num escanteio, por exemplo, você às vezes sai na bola, você não sai na bola e você pega ela livremente, você tem o choque, você tem o confronto, o impacto com os outros jogadores, até o seu próprio defensor, às vezes você tromba nele. Então você tem que ter também... Até porque os jogadores de linha também estão altos. São altos. Como é que vai pegar uma bola de cabeça de um jogador alto, né? Pega um Cristiano Ronaldo, um Adriano, quando estava jogando aí, os caras pesam 120 e são magros. Então, o goleiro ele tem que ter estatura, tem que ter um porte... Até você olhar lá pro gol e dizer assim, pô, tem alguém lá, né? Porque você olha pequenininho. Até no pênalti, uma batida de pênalti, né? Então mas é bom frisar que em 85 na época era um padrão alto. Não é hoje. 85, né? 87 era já era o tamanho maior. Depois apareceu o Dida, veio o Marcos, tudo com 1,90 m. Mas você já tinha saído, problema Graças a Deus. Mas me conta uma coisa, por que o apelido de velho? Porque eu era o mais velho da turma. E aí eu fui
para o Flamengo, e o Carpegiani me apelidou de velho porque ele jogava no Internacional lá em Porto Alegre, e o goleiro lá era o Manga, que também é um ancião, né? O Manga era o mais velho da turma e tinha o apelido de velho, e ele associou isso comigo lá no Flamengo. Quando ele chegou lá, eu era o mais velho, ainda sou o mais velho de todos, claro, não tem como reverter isso, né? E eu ganhei o apelido dele, velho, ele me chamava de velho, 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 aí todo mundo... Aliás, o Flamengo, todos os jogadores tinham apelido, todos, nenhum. E não escapou. Nenhum escapou. E não era assim com título de maldade, não. Eles ganhavam apelido assim naturalmente. Mas é o deboche carioca, normal, né? Hoje você vê, hoje mudou tanto o grupo, né, de jogadores que eles não têm apelido. Né? E se tem, é tudo enrustido, né? Os nossos eram abertos. Nós vamos falar dessa época aí, o que mudou no futebol, inclusive de convivência. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, nós já falamos aí um pouquinho da sua vida pessoal, como você entrou no futebol, mas na próxima nós vamos entrar nos títulos e na sua passagem, tanto no Flamengo quanto no Cruzeiro. Não sai daí. Ok. De volta hoje com esse cracaço de bola, um dos maiores goleiros do futebol nacional, por que não mundial? Pela época que você jogou, você ganhou praticamente tudo. Eu tive uma carreira vitoriosa, tinha um timaço, né? Eu costumo dizer o seguinte, é preferível você ser um goleiro razoável com muita sorte do que um excelente azarado, né? E eu dei sorte porque eu peguei dois times, né, fantásticos, né? Começando com jogadores jovens, no Cruzeiro referência de Seu Lopes, Piazza, Natal, uma série de grandes jogadores. No Flamengo entrei com o Zico, com o Nunes, com o Tita, com o Adílio, com o Júnior. E aí, claro que a responsabilidade é muito grande. Quanto melhor o time, mais responsabilidade você tem, porque você tem que segurar a onda, senão os caras vão falar assim, ô velho, se for para tomar um gol desse, vou eu aí, né? Então, mas você é muito modesto, porque todo time campeão precisa de um bom goleiro. É verdade, se você não tem um bom goleiro, você não vai a lugar nenhum, né? Olha, só para dar uma resumida aí, talvez você pergunte mais tarde, mas eu já vou dar uma antecipada aqui. Eu fui 9 vezes campeão mineiro, isso tudo jogando, 9 vezes campeão mineiro, eu fui 4 vezes campeão carioca, eu fui bicampeão da Libertadores, eu fui 4 vezes campeão do Brasil e fui campeão mundial de futebol. Então, foi uma carreira fantástica. E eu sempre digo o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter tido adversários fantásticos, né? Tanto clubes como jogadores, né? Nós jogamos contra o Real Madrid várias vezes, contra o Barcelona, contra o Liverpool, contra o Manchester United, o Peñarol aqui do Uruguai, que na época era um time fantástico, Nacional, River Plate, Independiente, contra Platini, contra Maradona, contra Beckenbauer, contra Gerd Müller, que foi artilheiro, o Pelé, Zico, Santos e Pelé, Coutinho, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, é uma história bem recheada. Vou só te atualizar um pouco, porque essa aqui é a minha pauta. Aham. Esse aqui é um resumo dos seus títulos que não coube na pauta. Tá certo. Então aqui, ó, Mineiro eu acho que você tem ideia. Você falou 9? Foram 9. Foram 9. Então eu tô pondo um a mais pra você. Mas para quem tem 9 para 10 é pouca coisa. Não, mas aí não tem problema nenhum. Brasileiro 4, certo? 1 pelo Cruzeiro, 3 pelo Flamengo. Campeonato Carioca 4. Taça Guanabara 5. Eu não contei isso aí, porque aí o cara fala, porra, o emitido. Então vamos colocar. Taça Guanabara 5, Libertadores 2, uma pelo Cruzeiro, uma pelo Flamengo. Copa Intercontinental, que é o Mundial, atual Mundial, você tem um. Eu acho que não está faltando mais nada, tirando o âmbito de clubes. E acrescentando também, eu disputei 2 mundiais, né? Um nós perdemos, né? Contra o Bayern de Munique em 1976, perdemos 2-0 lá em Munique, 8 graus abaixo de zero, que não é desculpa. Mas estava 0-0 até os 30, até 37. Claro que é desculpa. 37 do segundo tempo estava 0-0 o jogo. Então, e aqui foi 0-0. Então, Não, é porque eu tive que colocar a parte, porque senão eu tenho que pôr num papel desse tamanho. Porque realmente, os títulos regionais tem vários outros torneios, outras copas. Mas desses aí para você, qual foi o mais importante? Olha, o mais importante foi, tem 3 situações. O de 66 contra o Santos do Pelé foi um momento fantástico, espetacular, que eu não encontro outras palavras. Porque aquilo ali englobou Minas Gerais, né?
não foi só o título do Cruzeiro. Aquilo aconteceu, um impacto no Brasil inteiro, aquela conquista do Cruzeiro. Tanto é que a revista Manchete, na época, hoje ela não existe mais, ela estampou assim na página central da revista, dizendo assim: os mineiros no poder. Não era nem o Cruzeiro no poder, os mineiros. Então, o Cruzeiro com aquela vitória trouxe o futebol mineiro para página central. Não foi uma vitóriazinha? Não, uma vitória. Foi 6-2? É, 6-2. Nós ganhamos de 6-2 no Mineirão e 3-2 em São Paulo. Foram 2 jogos, né? Então isso aí foi marcante para mim. Mas era o Santos de Pelé, até então imbatível. Era o maior time do mundo na época, né? Sem dúvida alguma. Mas com tantos títulos, qual foi o auge da sua carreira, do âmbito pessoal? Puxa, eu cheguei, eu sou o cara. Foi o momento da minha entrada no clube do Cruzeiro aqui, foi uma coisa tão bacana assim, porque é duro você dar o primeiro passo e acontecer. Então foi o que aconteceu comigo mesmo. Eu entrei e fiquei, e aquilo foi um momento espetacular. Então não existe um momento único no futebol, numa carreira de 18, 20 anos né? Então é um tempo muito grande para você determinar assim, olha, esse momento foi o mais bacana. Então isso na minha cabeça, né? Cada cabeça uma sentença. Eu no dia que eu entrei no Cruzeiro, que eu vestia aquela camisa toda esfarrapada, amarela, com aquele esparadrapo colado atrás, e até o último jogo que eu fiz no Flamengo, então foi uma marca assim única, sabe? Eu não consigo separar um momento. Eu tive vários momentos que, se eu te disser, foi o campeonato mundial lá em Tóquio, pode ser, mas eu não posso... Mas é isso porque eu acho que você teve tanto título, não deu tempo para ter um momento ruim. Não, então foi assim, um negócio foi... Eu olho para minha carreira assim, ó, primeiro, eu tive a felicidade, e a felicidade, a sorte, ela tem que existir. Eu nunca falhei numa decisão, cara. Isso é importante na vida do goleiro, é importantíssimo. Eu falhei em outras situações, eu cometi um erro ou outro, tomei um gol que eu poderia ter defendido, mas eu nunca falhei no momento principal. Isso é uma dádiva, porque esse é um momento em que o torcedor lembra. Se eu tivesse falhado, ele ia falar assim: ô Raul, não era você naquele jogo, ele vai lembrar. Ia lembrar dos bons, ia marcar o... Entendeu? Então é um momento, eu dei graças de não ter falhado no momento das decisões do clube. E olha que eu decidi, todos os anos da minha vida eu estava decidindo títulos. Você acha que a sua carreira foi tão vitoriosa pela constância, por você ser um jogador tão regular? Eu fui regular, isso aí para mim foi a melhor condição minha. Isso aí é que chamou a atenção. Eu sempre fui um goleiro assim de umas atuações, né, bem no nível assim bom, e me mantive assim, sabe? Eu não era um goleiro irregular de altos e baixos, porque isso para a profissão e para a posição, isso é um horror. O cara fala: será que é hoje que ele vai entregar o jogo? Será que o Raul vai estar bem hoje? Bom, olha ali, o cara hoje ele está mal, hein, cara? Então tem aquilo. E hoje tem goleiro, por exemplo, o Rogério Ceni foi um goleiro regular, cometeu alguns erros, claro, né? Mas ele era um goleiro regular, ele tinha um nível de atuações naquele patamar alto, assim, bem constante. Depois de você, o Rogério Ceni é sua referência? Ele é uma das referências, porque ele foi um jogador, foi um goleiro aí que inovou, né, nas cobranças de falta, é o recordista mundial aí de gols, né? Então, batedor de falta. Ele perfeito, cara. O cara foi perfeito. Agora todo mundo já deve ter te perguntado isso. Você é muito político, sempre escorrega, eu já vi alguns, mas vai ter que escolher um. Qual que é seu time de coração? O meu time de coração, eu vou te responder o seguinte: meu time de coração é o Cruzeiro e o Flamengo. Não pode ter que ser os dois? Não, porque não tem. É igual você ter um filho e eu disser para você, qual deles você gosta mais? Você usou essa como presidente do Flamengo? Eu uso sempre, porque é uma verdade única. Não dá. Primeiro que eu não sou torcedor. Eu não sou torcedor. Fazer, o Raul torce para o Flamengo, torce para o Cruzeiro. Não. Eu não torço nem para o Cruzeiro e nem para o Flamengo. Eu adoro os dois. E quando os Mas dois o torcedor é aquele que vai para campo, que ele chora, que não sei. Eu, claro, quero que o Cruzeiro seja campeão do mundo, que o Flamengo seja campeão do mundo, né? Mas eu não sou o torcedor. O jogador, ele não é torcedor, cara.
Tem que pôr na cabeça que o jogador não é torcedor. Ele pode até mentir dizendo que é, mas não é. É outra coisa. Torcedor é uma coisa, o jogador e ex-jogador é outra. O Fred não estava no Atlético aqui a semana passada? Vai estar no Cruzeiro agora. Como é que ele pode... Então ele deixou de torcer para o Atlético, agora ele vai torcer para o Cruzeiro. Então, não existe, cara. O jogador de futebol não tem clube. Põe isso na cabeça. Não tem clube. Ele tem consideração, ele tem amor, gratidão, uma série de coisas. Mas ele não é torcedor. Torcedor é aquele que vai para arquibancada ou aquele que não tem condição e fica em casa, tomando lá seus negocinhos, torcendo, chorando, dando cambalhota, gritando. O ex-jogador e jogador, ele não faz isso. Mas você não acha que antigamente se tinha uma posição mais forte quando se defendia um time? Você deu o exemplo do Fred, né, que o Fred estava no Cruzeiro, fez carreira, foi para o Atlético e saiu para o Cruzeiro quase que imediato, rescindiu o contrato e foi para o Cruzeiro. Você teria jogado em outros times, Botafogo ou no próprio Atlético? Não era, os tempos antigamente não eram mais rigorosos? Não, pois é, aí tem toda uma situação, né? Eu não podia usar o WhatsApp em 1966 porque não existia. Então não tem como você considerar uma coisa de uma determinada década, colocando para usar na década atual, né, nos anos atuais. Então o que acontece? Naquele tempo o jogador era mais clube, ele era mais clube. Por quê? Porque ele ficava 13 anos, eu fiquei 13 anos no Cruzeiro. O Piazza ficou 13, o Disseló ficou 13. Hoje o cara fica 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, às vezes. Os goleiros ficam mais, né? Criava uma relação. E aí você criava uma identidade, uma identificação com esses times. Por exemplo, o Rogério Ceni, se você perguntar para o Rogério Ceni, ele vai dizer que é São Paulo. Claro que porque foi o único clube da vida dele. Ele é São Paulo. Ele pode até dizer assim, eu sou torcedor do São Paulo. No sentido de dizer assim, estou torcendo para que ele ganhe sempre. Nesse sentido, porque existe o torcedor que torce para o time ser campeão e tudo, mas a palavra torcedor na boca do ex-jogador não é a mesma do torcedor de arquibancada. Mas me conta uma coisa, então, tinha esse apego, você criou uma identidade com o Cruzeiro, tanto é que você ainda continua representando o Cruzeiro, e quando você saiu e foi para o Flamengo, como que foi a repercussão em Minas e no restante aí do âmbito do futebol? Naquela época não havia muita repercussão, porque a dinâmica não é como hoje. Hoje seria um impacto... E muita gente às vezes fala assim, poxa, mas você foi lá para o Flamengo, você saiu do Cruzeiro. Eu falei, eu não saí do Cruzeiro, o Cruzeiro me vendeu. O Cruzeiro me vendeu. Né? Na época era assim, você vendia, você era igual a mercadoria, ó, comprar um saco de feijão ali, tem que levar lá para Criciúma. Tinha que ir. Né? Talvez então, tivesse essas fotos como desculpa. Mas tinha que ir. Então eu fui porque o Flamengo me comprou. Eu a princípio não quis ir. E aí eu vou te contar uma coisa aqui, por que eu fui para o Flamengo. E aí o presidente do Flamengo, Márcio Braga, disse assim, mas como você não vai, Raul? Já comprei seu passe, lá vou perder o dinheiro. Nós vamos amanhã para a Europa. Aí eu estava lá em Curitiba, eu falei assim, vai para a Europa, Quer saber de uma coisa? Eu vou passar férias na Europa, vou jogar no Flamengo, que é uma coisa bacana demais, termino a excursão e vou embora para casa. Pensei isso, falei assim, ô presidente, pensando bem, eu vou. Aí cheguei lá, jogamos contra o Real Madrid, jogamos contra o Barcelona, ganhamos tudo, e foi aquele negócio. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Aí fui 3 vezes campeão do Brasil lá, fui campeão da Libertadores, fui 4 vezes campeão carioca e fui campeão mundial. É a vida, cara, é a vida. Então, e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Sem planejamento. Eu não procurei muito assim, porque eu achei que a minha carreira já estava suficientemente... Mas as coisas, você fala que você é um homem de sorte e é assim, além da sua capacidade, mas as coisas aconteceram para você de forma como aconteceu para pouquíssimas pessoas. É verdade. Você sempre foi puxado pelo futebol. A única coisa que eu tive que trabalhar, a vida me colocou no colo as oportunidades. Elas caíram no meu colo, caíram. Eu não vou dizer, eu corri atrás igual... Não corri atrás. Eu vivi de maneira natural, falei, bom, se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, paciência. Eu sou assim, eu sou bem calmo. As coisas caíram no meu colo. A partir do momento que a coisa cai no seu colo, ou você pega e joga fora, ou você abraça e vai fazer
a coisa direito, porque já que você abraçou aquela oportunidade, eu poderia ter pego o Flamengo, podia ter pego o Cruzeiro e ter sido um fracasso. Então aí vem a sua capacidade. Então eu fiz as coisas acontecerem para mim com a chance que caiu no meu colo. Bom, já falamos aí de futebol, de Cruzeiro, Flamengo. No próximo bloco nós vamos fechar o programa falando sobre seleção brasileira, inclusive a atual, já que o Raul também é comentarista esportivo. Não sai daí. Bom, infelizmente, de volta para o terceiro bloco, eu falo infelizmente, porque tem tanta história nos bastidores aqui, a gente batendo papo, e um programa só, quase que sempre, quando tem entrevistado bom, é muito pouco, né? Eu vou deixar aqui pendente, quem sabe aí, quando você estiver inaugurando sua casa nova, a gente volta. É, pode ser. Né? Mas a gente estava falando aí das oportunidades que você teve, e muitas delas, apesar do merecimento, foi por acaso da vida que deu certo. Já teve uma que é quase que unanimidade, que foi por merecimento, mas não te deram a oportunidade, que foi a seleção de 82. A seleção de 82, o Tele Santana me convocou e ele, alguns dias depois, ele já deu a escalação do time que iria enfrentar, se eu não me engano, cara, Iugoslávia, não, Rússia, Iugoslávia, uma coisa assim. E ele deu a escalação do time, e eu era o titular do time. E depois aconteceram algumas coisas que, né, eu joguei aqui contra a União Soviética na época, contra o México, contra o Chile, e no jogo contra a Polônia nós estávamos treinando na Toca da Raposa, antes da viagem, na sexta-feira, e eu contei sempre, já contei muitas vezes essa história, e ele estava atrás do gol, e eu estava sozinho batendo bola com alguns jogadores e cansado, chovia uma barbaridade, os caras chutavam uma, duas bolas, eu não ia nela para poder respirar, para poder descansar, para ir na terceira ou na quarta. E ele ficou atrás do gol falando, vai na bola, deixa de ser preguiçoso, não sei o que, um monte de coisa. Aí uma bola veio, pegou no meu dedo, e uma dor danada, ele diz assim, bem feito, né? Isso é para você deixar de ser preguiçoso. Aí eu virei para trás, num desabafo, né? E falei assim, ó, você me convocou pelo que eu treino ou pelo que eu jogo? E aí ele virou as costas, foi embora, e no dia seguinte, por uma coincidência brutal, e por isso eu fiquei fora da Copa, eu tive uma distensão muscular lá no Morumbi, em São Paulo, no sábado. O jogo era contra a Polônia no domingo. E eu fui cortado, o doutor Neilo Lasmar me cortou, tinha que cortar, e eu fiquei 4 meses sem poder jogar, fiquei fora. E aí quando ele voltou para convocar a seleção brasileira outra vez, eu não estava nem como terceiro goleiro. Então ele ficou meio sentido. Acho que ele levou para o lado pessoal? Levou. O Tele, apesar de toda a capacidade dele, de toda a bondade dele, com um cara bacana e tudo, mas ele tinha, e todos nós temos, também temos meus defeitos, ele guardou aquilo. E aí o Valdir Pérez também, que entrou lá no meu lugar, ele fez uma campanha muito boa também nos amistosos, pegou pênalti contra a Alemanha, se não me engano, pegou 2 pênaltis. E aí o Brasil não perdeu a Copa de 82 por causa do Valdir, perdeu por uma fatalidade lá, né, que jogo contra a Itália no Sarriá, e aí acabei perdendo uma Copa do Mundo, mas nesse caso, o acaso foi pro Valdir Pérez. Foi pro Valdir Pérez, ele acabou ganhando uma oportunidade. Ou talvez você foi brindado com a sorte, talvez você poderia ter tido alguma coisa ali, você estava voltando de uma lesão, que manchasse a sua carreira. Pode ser. Eu falei, perdemos uma Copa por causa do Raul, pode ser. Realmente, há males que vêm pro bem, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Não podemos negar que você é um cara abençoado. Eu não reclamo. Tudo que acontece para mim, mesmo que seja em meu benefício, eu falei, alguma razão deve ter para ter acontecido isso aí, porque, né, atrás... O timão de 82, ninguém sabe como não levou, se questiona muito que foi uma das maiores seleções de 70. Foi. E você voltando de uma lesão. Por um infortúnio aí da sorte, talvez você teria carregado essa mácula da... É verdade. E coincidentemente, no dia da convocação definitiva para a Copa do Mundo, porque o Campeonato Brasileiro era jogado no primeiro semestre, há muitos anos atrás, eu fui campeão brasileiro no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. O jogo terminou 6 horas da tarde, às 7 horas saiu a convocação, e eu não estava. E eu tinha acabado de ser campeão do Brasil. Você esperava aí? Eu não, pelo problema que eu tive com ele, falei, ele falou, não vai me chamar, né? Ele não vai me chamar.
Então, Mas eu acho, olha, eu continuo achando que você teve sorte. Eu continuo achando que você teve sorte. Muita gente fala até aquela questão do Neymar na última Copa, que machucou e saiu fora do 7-1. Ele também foi sorte. Né? Ele não tem aquela mancha, não adianta. Eu não estava naquele jogo. Você não pode reclamar da bênção. Claro. Você hoje, inclusive, já foi até comentarista esportivo, é chamado constantemente. Como é que é essa questão aí? Mudou de futebol para comentarista? Ser comentarista foi uma das melhores coisas da minha vida, pelo seguinte, você é a pedra, não é a vidraça, né? Então, mas por outro lado, hoje está muito difícil. Eu tenho conversado com muitos comentaristas, o Júnior, meu amigo, é comentarista, o Caio, eles sofrem muito, sabe por quê? Você faz um comentário na TV e vai para o aeroporto no dia seguinte e os caras vão em cima de você. Os torcedores do time contrário, que você falou mal do fulano, do ciclano, e o torcedor de uma maneira geral fala assim, não, fulano de tal é Flamengo, fulano de tal é corintiano, isso aqui. Então é uma luta, você não pode jantar, você não pode ir para lugar nenhum, que os caras, né, numa televisão assim, que passa ao vivo todos os jogos, é complicado. Você pode ter opinião desde que não desagrade. É complicado, o cara... Mas eu quero saber a sua opinião. Vamos falar aí de nível mundial. Quem foi o melhor jogador para você de todos os tempos? O Pelé, né? Sem dúvida alguma. Esse cara foi um monstro. Eu sei que eu joguei 10 anos contra ele, eu joguei contra Maradona, eu joguei contra Platini, eu tive com Zico muito tempo, eu tive com Tostão, eu tive com Dirceu Lopes. Todos atletas, jogadores fantásticos. Mas como o Pelé, viu o Ronaldinho jogar, Neymar jogar, Ronaldão, fenômeno, foram maravilhosos. Mas nada como o Pelé, cara. E me conta uma coisa aqui, ele piscou ou não piscou pra você? Ele piscava pra mim, cara. Depois eu falei com ele várias vezes, né? Tem um escanteio aqui que eu olhei pra ele e tava assim, pra mim, piscando pra mim, pra desequilibrar, né? E aí eu comentei com ele anos depois, eu falei, Raul, porque eu não pisquei pra você, nada disso. Você olha que ele ficava piscando? Ficava piscando pra mim, às vezes você me desestabilizava, né? Com aquele cabelão comprido, aquela camisa amarela. Você teve um caso também, o cara tá me estranhando. Com o Armando Marques. Como é que foi o caso do Armando Marques no avião? Armando Marques, não foi no hotel. Foi no hotel? Foi no pênalti que ele não marcou? Nós tínhamos um jogo Atlético... Palmeiras e Cruzeiro. Foi Cruzeiro, não foi Cruzeiro Atlético, Cruzeiro e Palmeiras no César Maluco. No Parque Antártica, e chovia muito, escanteio, eu saí para pegar a bola, escapou, caiu atrás de mim, eu me virei e quando vi que ele ia fazendo o gol, puxei a camisa dele e o Armando Marques assim pertinho, não marcou pênalti, eu dei um bico para frente e o jogo seguiu. Anos depois, eu encontro com o Armando, que eu não tinha nenhuma liberdade, eu não conhecia ele pessoalmente, ele tinha apitado alguns jogos meus, mas... Aí eu encontrei com ele no corredor do hotel, que nós fomos fazer uma palestra para a Adidas do Brasil, era aniversário da empresa, e encontrei com ele no corredor e ficamos conversando um pouquinho e o papo acabou, e eu me lembrei desse lance e falei assim, Armando, o senhor lembra de um jogo assim, Palmeiras e Cruzeiro, no Parque Antártico, o César ia fazendo gol e eu puxei a camisa dele, o senhor não deu pênalti, por quê? Aí ele olhou assim dentro do meu olho e falou assim, bobinho, você acha que ia marcar pênalti contra você, lindo, maravilhoso, com aquela camisa colada nesse corpo fantástico, jamais, Toninho. Eu tivesse não perguntado, né? Mas e goleiro? Qual para você foi o melhor goleiro, não contando você, claro? O melhor goleiro que eu vi jogar na minha vida, você talvez nunca tenha ouvido falar nele, Prud'homme, esse era um belga. Esse foi um goleiro fantástico, sabe, das décadas de 60 até 70 ele jogou. Esse para mim foi o melhor deles todos. Depois eu peguei o Dazaev, que era um goleiro russo muito bom. O Yashin, que foi mais antigo de todos eles também, que jogou a Copa de 58, foi fantástico. Nós tivemos o Gordon Banks, da Inglaterra, Sepp Maier. Então esses goleiros foram todos assim os tops de linha, né? Que você não consegue definir apenas um, né? É muito difícil. Você encerrou a carreira em 83? 83, dezembro de 83. Então recente, 34 anos, 35 anos. De você para cá, quais foram os bons goleiros que você falou? Esse cara foi bom. Nós tivemos o Manga, que para mim ele fez uma Copa horrorosa. Ele entrou no lugar do Gilmar em 62,
não, 62 foi no Chile, na Inglaterra, 6-6, e entrou contra Portugal, não foi bem, falhou em 2 gols, mas esse foi o Manga do Internacional, campeão brasileiro de 75, um time fantástico com Falcão, Carpegiani. Mas eu te pergunto de 83 para cá. 83 para cá, 83 para cá. Nós tivemos o Rogério Ceni que você falou. Tem um monte, tivemos cara. O Zete, o próprio Fábio. Tem um monte. É o Fábio deles, né? O Fábio. Você acha que o Fábio é injustiçado não ir para a seleção? Não, porque eu falo o seguinte, que ele pode ir para a seleção do Brasil, claro que pode. Agora é o seguinte, você vai convocar o Fábio, o Groy, do Grêmio. Porra, ele tá fazendo troço que... Mas isso hoje, eu estou gostando da sua opinião, porque você hoje defende o Cruzeiro. Então você está sendo imparcial. Mas o Fábio, ele teve um momento épico. Eu sei. No primeiro título aí que ele teve com o Cruzeiro, ele era mais jovem. Então, o que acontece? Essa posição de goleiro, eu costumo dizer o seguinte, essa pergunta, ela tem que ser direcionada para o treinador que não convocou, porque aí ele vai dizer, porque eu não sei. Né? Então, os caras falam, Raul, por que você não foi em 82? Aí eu fico dizendo, porque eu acho que é isso, eu acho. Mas aí eu falava muito assim, pergunta pro Tele, quando ele era vivo, pergunta pro Tele, né? Porque eu não sei. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Então, a gente tem que perguntar para os treinadores por que eles não levaram o Fábio. Mas você não me falou um goleiro de 83 para cá, um só. Tem goleiro, muitos. O Groy. O Groy. E o Fábio. Também tem um monte aí, mas não vem na cabeça todos eles. O próprio Rogério Ceni que você falou. O Ceni também. Tem um monte. Hoje você pode, você vai convocar um goleiro, o Groy ou o Fábio hoje, você vai ter que tirar um dos 3 que está lá. E alguém vai discordar, né? E alguém vai assim, escuta, cara, os 3 são bons demais também. Então é difícil, cara, e complicado. Técnico? Qual foi o melhor técnico? Técnico para mim foi o Zezé Moreira. Zezé Moreira foi o melhor treinador para mim, que não inventava muito. Ele falou, Raul, eu escalo que eu acho que são os melhores, mas às vezes eu estou errado. Agora no Cruzeiro eu não estou nunca errado, porque está tão claro quem são os melhores, que não tem erro, para mim é fácil. Né? Então ele falava assim, o problema é às vezes você tirar um jogador para ver se você muda o jogo. Então, se puder, eu não mexo. Eu deixo até o último limite. Então ele é um cara muito inteligente, sabe? Um cara. Inventava? Eu não inventava nada. Esse cara foi. Eu passei, o Carpegiani também foi para mim, eu fui campeão do mundo com o Carpegiani, que está hoje no Bahia, né? O Flamengo está querendo o Carpegiani para ser treinador. Então, mas tem o Tite, né? Também um cara que tem uma visão muito grande aí. Mas o treinador é o seguinte, se você pegar o Guardiola, pegar o Tite, colocar aqui, eu não vou dizer o nome do time, não, para não ofender, você pegar num time aqui de Minas e colocar ele, não da capital, das redondezas, você pegar o Tite ou o Guardiola, ou o português, e colocar aqui, você acha que, se não contratar, você acha que vai ganhar? Tem que ter o plantel, porque quem joga... Tem que ter plantel, e aí quando você tem um time fantástico, você não precisa de técnico. Você tem que pegar um cara, não atrapalha não, tá? Só vai lá e faz o seu lá. Põe para treinar e põe... É verdade. Como é que o cara... Primeiro que quem contrata jogador não é o técnico, é o presidente do clube e o diretor. Ele vai lá para contrata, você tem que aceitar. Tem que aceitar. Então o técnico, ele só não tem que fazer... né? Hoje o técnico talvez ele seja mais líder do como estrategista. Né? Ele tem que ter o time, a confiança do time. Mas ano que vem de Copa. O que você espera da seleção? Bom, se der a lógica, o Brasil vai ser campeão do mundo. Se der a lógica. Superou a Alemanha? Superou. Superou a Alemanha. Agora, é preciso que o Brasil entre em campo, né, com a cabeça boa, com personalidade, não com... Com o pé duro. Não pode entrar com, como é que eles falam? Com complexo de vira-lata, né? Entendeu? Então é isso aí, é o que acontece com algumas seleções. A Alemanha, ela às vezes tem um futebol um pouco abaixo de uma ou outra, porque é raro que ela está acima de todo mundo, mas ela entra em campo como se fosse um exército, né? Ela vai e ela aplica aquilo ali o tempo todo naquela batida. Agora,
você dificilmente, eu não estou dizendo que o choro é uma coisa ruim e vergonhosa, não. Porque o choro faz parte de uma emoção. Agora o brasileiro chora demais, todo mundo chora, quer uma chora, né? Um choromingo, né? Mas você olha assim e fala, gente do céu, mas dá... Mas a vantagem é que chora, mas também esquece rapidinho. Pois é, né? O brasileiro esquece rápido. Eles choram, cara, demais. Peraí, não é vergonha chorar, não. Eu também chorei já várias vezes. Mas peraí, mas o brasileiro chora por tudo, que ele chora porque ganhou, chora porque perdeu, ele chora porque entrou em campo, está emocionado demais, quer jogar bola. Cara, peraí, tem que ser mais firme, cara. Chora escondido lá no armário, vai lá e chora. Mas o psicológico pesa muito dentro de campo, né? Pesa, nós somos latinos, nós somos mais suscetíveis a isso aqui, né? Lá na Europa, né? Os saxão, eles são duros, né? Os caras, você pode apertar a unha do bico, o bicho não chora, ele vai lá na marra e já, tiver que chorar, ele grita lá, chora escondido, grita escondido, mas ali está com a câmera, impõe ali o respeito para não demonstrar fraqueza. Porque sinônimo de choro é fraqueza. Sinônimo de choro é fraqueza, tem emoção, tem um monte de coisa. Eu sei que tem gente que fala assim, tá doido. Mas eu falo mesmo, chorou, afrouxou. Chorou, afrouxou. Entendeu? Então, não é proibido chorar, mas não precisa chorar na hora do jogo. Claro, você, sabe? Ele chora e olha pro telão, olha, para com isso, né, cara? Bom, teve algum time em âmbito mundial que você queria ter jogado e não jogou? Eu queria jogar no Real Madrid. Eu queria jogar no Real Madrid. O Real Madrid de grandes jogadores, Santillana, que foi um atacante espetacular. É que me falham os nomes agora. O treinador da seleção espanhola era o volante do time quando eu joguei contra eles, contra o Real Madrid, lá em La Coruña, e joguei em Palma de Mallorca contra o Real Madrid também. Aliás, perdemos um de 2-0 e ganhamos outro de 2-0, sem o Zico ainda, que estava machucado. Então o Real Madrid era um time que eu gostaria de ter jogado, viu? Não foi cobiçado por nenhum time europeu? Não. Naquela época o goleiro não era descartável. Eles não, eu acho que na sua carreira você só teve um grande defeito, que não foi ter jogado pelo Atlético. No Atlético? Qual deles? O Mineiro. O Mineiro? O Mineiro. Eu queria te agradecer, te parabenizar por duas coisas, pela sua carreira e pela pessoa que você é. Pessoa agradável, solícita. Muito obrigado por nos receber. Te desejar um feliz 2018, né? E que, se Deus quiser, aí o futebol nos dê muitas alegrias. Se Deus quiser, Juninho. Foi um prazer enorme estar aqui com você, bater esse papo aqui nesse lugar fantástico, né? Aqui tem tudo para ser fantástico. É uma entrevista que espero que tenha sido boa para vocês todos, aí para vocês também, que seja agradável o ano de 2018 também, e espero que você possa voltar aqui quando a minha casa terminar, porque tá bravo o negócio. Não, mas vamos voltar sim, e se Deus quiser, quem sabe aí com o Hepta, o Hepta esse ano, né? É o Hexa. É o Hexa, né? Bom, fechamos aí o primeiro programa em telinhas do ano, com o pé direito pé esquerdo, você é canhoto. Eu sou canhoto, Com o pé esquerdo, mas com muita sorte, desejando a vocês aí um excelente 2018. Semana que vem estaremos de volta com um novo entrevistado.